Aleluia, aleluia, a minha alma aleluia, aleluia, isso é meu Rei. Aleluia, aleluia, a minha alma aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ouvindo o Evangelho de hoje, nós compreendemos algo muito importante para nós que acreditamos na vida eterna. De que tudo isso que Deus fez durante toda a história para resgatar e salvar a humanidade, não se termina com a vida aqui, porque seria em vão todo trabalho e ação de Deus. E aí nós entendemos que, diante de toda a realidade e ação de Jesus, de morrer, de dar a vida, de sofrer, é para conceder à humanidade algo maior do que essa vida terrena. Então, nós compreendemos que a vida eterna é uma certeza, porque toda ação de Deus não é somente para um tempo, mas é para a eternidade. A ação de Jesus foi uma ação feita para nos dar a eternidade. Por isso, nós não podemos nos conformarmos com a vida apenas aqui. Uma vida passageira que para alguns duram poucos, para outros um pouco mais. A eternidade é uma certeza que nós encontramos escrito nas Sagradas Escrituras, porém, muito mais na ação de Deus. E eu falo na ação de Deus especificamente porque a gente hoje é muito influenciado por muitos meios. Eu digo que nós somos influenciados por uma corrente evangélica, né? Ou protestante, melhor dizendo, né? Porque protestam e eles recebem esse nome, as outras denominações cristãs, eles recebem o nome de protestantes porque eles protestaram a igreja que existia na época, que era a única igreja, a Igreja Católica.
Lutero protestou, colocou as suas teses, e uma das teses é aquilo que a gente está celebrando hoje, que é rezar pelos fiéis defuntos, pelos mortos, por aqueles que já se foram. Então vocês certamente vão ouvir falar aí de algumas outras denominações que não vale nada rezar pelos mortos, porque eles estão descansando lá, esperando a segunda vinda do Senhor, né? Então eles não acreditam. E aí a gente entende historicamente por que será que Lutero tirou 7 livros das Sagradas Escrituras que contém na nossa Bíblia. Porque exatamente em Macabeus, que foram os livros tirados, Macabeus 1 e 2, fala sobre rezar pelos mortos. Então, os livros que contestavam as suas teses, ele retirou da Bíblia. Então, os evangélicos têm menos 7 livros, nas suas Sagradas Escrituras. E a gente entende por quê. E 2 livros foi de Macabeus, porque segundo Macabeus fala sobre rezar pelos fiéis defuntos. Mas nós não fala claramente dizendo reze pelos fiéis. E aí nós podemos nos questionar, mas padre, cadê? Nos mostre na Bíblia onde tem que a gente deve rezar a missa pelos fiéis defuntos. Aí, por isso comecei falando sobre a ação de Deus, porque nem tudo que nós cremos está nas Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras é uma fonte de conhecimento da verdade. Mas essa fonte de conhecimento da verdade, ela surgiu a partir de outro conhecimento, que é o conhecimento apostólico. Um conhecimento que os apóstolos transmitiram e depois escreveram para que não se fosse esse conhecimento embora, né? A partir do tempo. É como aquele telefone sem fio, né? Que a gente fala. A gente fala uma mensagem, quando chega no final tem outra. Então a escrita nos ajuda a concretizar ou a sintetizar de verdade, sem erros, aquele conhecimento. Então, por isso os apóstolos resolveram escrever, e aí nós unimos esses escritos e se tornou as Sagradas Escrituras, que nós chamamos Palavra de Deus, uma fonte de conhecimento. Mas aí nós entendemos porque os nossos irmãos evangélicos, que aqui está sendo uma catequese, eu não estou falando mal deles, né? Mas eu estou explicando historicamente porque os nossos irmãos evangélicos surgiram a partir de Lutero, que protestou contra a igreja. E, historicamente, nós sabemos que foi a partir de 1500 e diante que Lutero, né, na Idade Média, foi que protestou contra a igreja. E antes disso, eles não têm uma tradição que a Igreja Católica tem. Nós temos uma tradição apostólica. Essa tradição nos leva ao conhecimento de muitas coisas que não foram escritas. É como João, terminando o seu livro, diz que não existiria livro no mundo que coubesse todos os ensinamentos e todas as ações de Jesus no mundo durante os 3 anos da sua vida pública. Então, João já afirma que as Sagradas Escrituras não têm como conter todo o conhecimento que Jesus trouxe para nós. Então, nós temos o que, padre? Temos a tradição apostólica que os evangélicos não têm, porque eles surgiram a partir de 1500. Então, qual a única fonte dos evangélicos sobre o conhecimento das Sagradas Escrituras? A Bíblia. E aí, para nós católicos, não só a Bíblia, a gente tem a Bíblia, a gente tem a Palavra de Deus, mas a gente tem a tradição da Igreja. E é por isso que nós temos um conhecimento muito mais rico e enraizado, porque a gente não tem somente algo que nos passou escrito, mas nós temos uma vivência apostólica de Pedro e os outros apóstolos que viveram, testemunharam, e a igreja caminha a partir das Sagradas Escrituras e a partir desse conhecimento apostólico que vem até o Papa. Daí também nós compreendemos então que o purgatório não tem nas Sagradas Escrituras especificamente, mas o purgatório é um lugar de purificação.
Quando nós pecamos e nos arrependemos, a gente procura o padre para receber o sacramento da penitência. Então, o que é que acontece? Quando eu sou absorvido dos meus pecados, nós chamamos que existe ainda os resquícios do pecado. Porque vamos supor que você se confesse com o padre, você confessou, se arrependeu, um vício que você cai direto, mas esse resquício não some de você. Então, você luta para não cometer mais esse pecado. Mas porque o resquício está ali. Então, você luta, está arrependido, está perdoado pelo sacramento, mas o resquício desse pecado fica, ou seja, o vício, o desejo da carne está ali impulsionando você a cair novamente. Então, o purgatório é um lugar de purificação, por isso o nome purgatório, porque se podem também dizer, mas padre, esse nome purgatório foi inventado na Idade Média. Mas a palavra, por ser criada na Idade Média, não significa dizer que a realidade já não existia. Ou seja, é como a gente dizer, Jesus só passou a existir depois que ele se encarnou e se revelou a nós? Jesus já existia e a própria palavra diz que Jesus existia e desde o início da criação, antes do nada, tudo foi feito com ele e nada foi feito sem ele. Mas Jesus só se deu a conhecer a nós pela encarnação. Então, muitas realidades que a igreja proclama como um dogma de fé, porque não é para católico dizer se acredita ou não, não é opcional, é um dogma. O purgatório é um dogma, é algo que a igreja proclamou diante de toda a realidade histórica de tradição e conhecimento das Sagradas Escrituras para chegar a colocar como dogma de 2 concílios para dizer o purgatório existe. E esse lugar de purificação para tirar os resquícios que ainda existem na alma, porque como ouvimos no Evangelho de hoje, o que é que acontece? Só os puros poderão ver a Deus. Está aqui, no versículo 8 do Evangelho de Mateus 5, que nós ouvimos, diz, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Então, o purgatório serve para limpar os resquícios. Eu não morri com um pecado mortal. O que me leva a uma condenação da vida eterna, Padre? É morrer em pecado mortal. Mas se eu não morro em pecado mortal, mas tenho ainda na minha alma os resquícios de uma vida de pecado, não tenho pecado, mas tenho os resquícios, então eu preciso me purificar. E essa purificação é necessária porque só os puros poderão ver a Deus. Foi o Senhor que disse isso. E aí nós rezamos pelos fiéis defuntos, pelas almas daqueles que já partiram. Por quê? Porque aqueles que já partiram certamente podem estar no purgatório por esses resquícios de pecados e eles precisam ser purificados. O purgatório é um lugar bom, Padre? Com certeza sim. Porque só você ter o fato de não ser condenado à vida eterna é o melhor lugar do mundo. Mesmo que quando fala de purificação, e purificar significa limpar, lavar, e às vezes limpar dói. É um lugar que a gente vai ser purificado. Talvez a gente sinta dor, eu não sei que tipo, porque é uma realidade diferente da nossa, e eu não posso comparar o purgatório a essa realidade nossa. Porém, é um lugar de purificação, mas só o fato de você saber que você não tem a condenação eterna e que você um dia poderá ver a Deus depois de ser purificado, nós rezamos pelos aqueles que já se foram. E é a importância de rezarmos, e por isso a igreja dedicou um dia para rezarmos por aqueles que já se foram. Porque como o padre começou o início da homilia, se
toda ação de Jesus fosse apenas para um momento da vida aqui na terra, não valeria a pena tudo o que ele fez, todo o seu sacrifício. A ação de Jesus é para nos dar uma imortalidade. Aquilo que o corpo vive na mortalidade, no temporal, no cronológico, Jesus quis nos dar a eternidade. Experimentarmos aquilo que é próprio de Deus. Deus é eterno. Deus nunca vai morrer. Deus será eterno sempre. E Deus quis conceder ao homem sentir essa eternidade. Mas para sentir essa eternidade, ele precisa estar puro. Puro por quê, Padre? Porque Deus quer que o homem esteja puro. Porque quando Deus criou todas as coisas e viu que era bom, existia a pureza total em tudo. Mas o pecado corrompeu a natureza. O problema do pecado é que o pecado corrompe a natureza humana, meus irmãos. O pecado tira de nós essa sensibilidade, ou melhor, o pecado tira de nós a essência. E por isso, nós precisamos voltar para o lugar onde Deus deseja, puros, sem mancha de pecado, sem resquícios de pecado. E para isso existe o lugar da purificação, o lugar do purgatório, o lugar onde as almas se encontram para viver e gozar de uma eternidade futura. Por isso, não se deixem contaminar por uma ideologia protestante de dizer que não vale a pena, ou que não precisa, ou que não se deve rezar pelos fiéis mortos. Certamente um dia que eu morrer, eu espero que vocês aqui na paróquia de São José rezem pelo menos uma alma de vez em quando pelo Padre Alain, né? Espero que vocês rezem. Peço isso em todos os lugares que vou. E assim, da mesma forma, vocês peçam aos seus entes queridos, peçam aos seus parentes, rezem a missa. Não façam nada. Não precisa nem me dar um caixão bonito, nem flores, nem um funeral solene. Mas rezem pelo menos a missa por mim. É a única coisa que peço. Porque eu sei que pelo sacrifício, por essa ação de Cristo, que celebramos em cada Santa Missa, nós conseguiremos ser purificados dos resquícios para entrar na vida eterna. Por isso, não deixem de rezar, jamais, pelos seus fiéis defuntos. E por isso estamos aqui hoje reunidos para rezar por aqueles que já se foram e que um dia, aqueles que permaneçam, rezem por nós, que um dia também vamos para a mansão dos mortos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,